Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus possa repousar sobre as suas vidas. Bem pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e darmos sequência, a esse trabalho que nós temos feito aqui no nosso canal, que é o trabalho de anos. Nós temos anos que nós estamos aqui nesse canal, sendo direcionado pelo Espírito Santo. É o que nós cremos. Nós não viemos aqui com outra intenção que não seja compartilhar com as pessoas, as profecias, o alerta das profecias dos últimos dias, porque como nós sempre falamos aqui, a pauta do nosso canal é nós levarmos conhecimento para as pessoas da volta de Jesus, do fim do mundo, porque isso vai acontecer. Embora as pessoas ignorem, embora as pessoas elas tratam isso como se fosse uma jactância, como se fosse algo, tipo assim, um folclore. Isso é um fato que está na Bíblia que vai acontecer. Vai acontecer o fim deste mundo mediante o que a Bíblia diz, mediante o que a palavra de Deus diz. Você veja que para isso se manifestou o Filho de Deus. E qual a obra que ele veio desfazer? A obra do diabo que leva as pessoas para longe do plano da salvação, que é o pecado, que é a desobediência a Deus. Porque você veja que desde o início da Bíblia, quando Deus formou o homem, você pega lá o que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, veja como é que Deus formou esse mundo, veja como é que ele nos formou o homem. Ele não formou o homem para o homem ser o que nós vemos hoje em dia. Deus formou o homem para que o homem pudesse ser bom. Deus não formou o homem para ser doente. Que tipo de pai é esse que bota o filho no mundo com desejo que o filho venha a ser um marginal, um viciado, um drogado, um prostituto, um cachaceiro, que venha a ser uma pessoa doente, uma pessoa cheia de enfermidade, como acontece aí. Não, Deus não formou o homem para isso. Foi o pecado, quando o homem ele deixou de ouvir a Deus, quando Deus disse: olha, tá vendo isso tudo aqui? Tudo isso eu te darei. Deixa eu mostrar para vocês aqui um negócio aqui, ó. Eu tô aqui no local. Olha só, tá vendo? Tô no local tipo fazenda, tipo um sítio, embora seja um hotel aqui, tipo um sítio. Minha esposa tá ali, eu tô aqui tipo um local, tipo um sítio. Então, eu vejo esse local aqui, eu fico vendo esse local aqui, é um local bonito, um local bacana. Eu tirei muitas fotos aqui, que eu estou num passeio, com a minha esposa. Muitas vezes eu gosto de tirar esse tempo para nós, sozinhos, nós sairmos, distrairmos, fazermos algo nosso. Então, o que acontece? Imagina o jardim que Deus formou. Como deveria ser aquele lugar? Aquele lugar deveria ser maravilhoso. E Deus mostrou para o homem tudo e falou: olha, tudo isso é seu. Deus deu o governo para o homem sobre os animais. Deus falou: dá um nome aí, o que você achar que deve dar nome aí. E falou para ele assim: ó, tá vendo essa árvore aqui? Não toqueis nela, porque no dia que você tocar, você vai morrer. E foi ali que Satanás seduziu ali aqueles que tinham sido criados por Deus, para que eles pudessem pecar diante de Deus, desobedecer a Deus e cair em tentação. Porque, meus irmãos, Deus não quer que nós venhamos servi-lo por imposição. Não é por imposição que Deus quer que eu sirva a Ele. Deus quer que eu sirva a Ele por amor. Por amor.
Por isso nosso Senhor Jesus, ele hoje está sentado no seu trono de glória, cheio de poder, cheio de autoridade, a ele foi dado tudo. Por quê? Quando Jesus recebeu a proposta de Deus de vir nesse mundo, ele veio por amor. Ele veio por amor. Não foi uma oposição de Deus. Tanto que lá quando ele estava lá no Getsemane, orando, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Então não é por imposição. Você veja que tem placas de igreja que quer impor as pessoas, né, a servir a Jesus. É uma série de imposições que as lideranças impõem para as pessoas. Olha, aqui é imposição, aqui você tem imposição de fazer isso, de fazer aquilo outro. E não é por imposição. Isaías 61 fala, né, da graça. É por amor. Nós servimos a Jesus por amor. Então Jesus, por amor, veio a esse mundo e se fez sacrifício naquele Calvário para que nós venhamos ter garantido, quando nós o aceitamos como seu Salvador, a nossa salvação. A salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Você pega a Bíblia, as pessoas, pessoal, precisam ler a Bíblia. Elas não é passar os olhos, elas precisam conhecer a Bíblia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ali é a forma que Deus tem de falar conosco. O único livro que é a boca de Deus para que Ele fale conosco é a Bíblia. E o Espírito Santo que vai nos dar sabedoria para nós entendermos, conhecermos o que Deus está falando conosco por meio da Bíblia. Então as pessoas precisam ler a Bíblia. Elas precisam ler a palavra de Deus. As pessoas lêem tantas coisas, a pessoa fica em cima de ter celular, horas e horas, vendo piadinha, rindo, sorrindo. Por que elas não pegam a Bíblia? No próprio celular delas, no aplicativo, elas podem baixar a Bíblia e ler a Bíblia. Dentro do ônibus, no trem, em algum minuto lá da sua hora de almoço, em casa. Elas podem ler a Bíblia e tomar conhecimento do Evangelho da graça, do Evangelho de salvação, a partir do livro de Mateus, os planos da salvação, o porquê da vinda do Senhor Jesus. Bem, eu gostaria de ler com vocês o que está escrito aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, tem lá em cima como título, se a sua Bíblia ela está numa linguagem aí parecida com a minha, diz assim: a promessa do Senhor é segura. Né? A promessa do Senhor é segura. Aí diz assim: amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, em ambas quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nos últimos dias virão escarnecedores, é o que mais nós vemos. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vem cá, você não diz que Jesus vai voltar? Quanto tempo? Eu era menino, eu estou com 55 anos de idade. Eu era menino e lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né, tinha um senhor com uma Fiat 147 que ele já andava na cidade dizendo: Jesus voltará. Eu estou com 55 anos de idade. Quanto tempo essa promessa vem? Quantos séculos vem essa promessa? Pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas perece o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pessoal, é aqui que eu gostaria de dar uma segurada, Capítulo 3, versículo 7, tem algumas bíblias que diz assim:
que os céus que agora nós vemos está entesourado para o fogo. Se você pegar o livro de Apocalipse e você ver, né, lá os eventos dos últimos dias, você vai ver essa terra aqui sendo assim aniquilada em fogo. Você vai ver que muitas coisas vão acontecer aqui nessa terra quando se dá início ao fim, quando Jesus arrebatar, como diz aqui a Bíblia aqui, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se e ser salvo. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão e a terra e as obras que nele há serão descobertas. Então tudo isso está escrito na profecia da Bíblia. Que esse mundo que nós vivemos, esse mundo em que as pessoas amam tanto, em que elas amam, acham que a posição social delas as torna melhor do que os outros, que elas têm o poder de humilhar, de olhar as pessoas de cima para baixo, a marca do carro que ela compra, a roupa de marca que ela usa, né, a casa bonita, não que as pessoas sejam privadas disso. Todo mundo tem o direito de ter o que gosta, o que tem direito. A Bíblia mesmo diz, nada há melhor para o homem do que beber e regozijar-se do bem dessa terra. Deus não reprova isso. Deus reprova, pessoal, a ganância. Deus reprova o colocar o coração nas coisas. Mas se eu a tenho para glorificá-lo, amém. Ou existe pessoas que elas têm condições, mas não querem. E existe aqui, acho que não tem porque não tem condição. Existem pessoas que elas falam assim, eu não quero. Eu quero levar minha vida aqui. Aqui mesmo, nesse local aqui, existem pessoas que elas querem levar a vidinha dela aqui. E são empresários de grandes negócios. Tem grandes empreendimentos, mas eles falam assim, eu quero viver aqui nessa cidade, eu quero minha vidinha aqui, sair de manhã, tomar meu cafezinho ali, conversar com os amigos sentado ali na pracinha ali, e assim vai viver na vida, né? Então, existem muitas pessoas que vivem nesse mundo achando-se que são melhores do que as outras por causa das suas condições financeiras, né? As suas condições que elas têm. E ninguém é melhor do que ninguém. Vai no cemitério que você vai ver. Entendeu? Não existe lá quem ali morreu sendo milionário, bilionário, que está sentado na cova lá. Ó, eu voltei porque meu dinheiro me trouxe de volta. Não vem, não existe. Então, meus irmãos, o plano da salvação é o seguinte: aquele que crê, né, e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Não existe um meio termo para isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então existe quem perece e quem tem a vida eterna. Nós temos falado isso nos nossos vídeos. Então a pauta do nosso canal é mostrar para as pessoas, alertar as pessoas como o atalaia de Ezequiel 33, né, que toca a trombeta, quem se der por avisado. O que é se dar por avisado hoje em dia? É eu aceitar Jesus como meu Salvador. É eu abandonar minha vida de pecado. É eu entender que existe o reino dos céus e o lago do fogo. Apocalipse fala lá no finalzinho do capítulo 21, no juízo final. No juízo final, muitos irão aparecer. Os mares, as matas, o fogo vai dar conta dos seus mortos, porque todos terão que se comparecer diante do trono no dia do juízo final para prestar conta. No dia do juízo final, todos serão julgados. Mas aqueles que aceitam Jesus e estão incluídos no plano do arrebatamento, porque o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos salvos, vai acontecer como nós lemos aqui. Ele virá como ladrão da noite. Então, vai se levantar nesse mundo o falso mestre, que vai se associar ao anticristo, que vai se transformar na besta. Vai vir a marca da besta, que a Bíblia já deixou lá sinalizado. É o 666, que não me interessa se é Pix, se não me interessa o que seja. Eu só sei de uma coisa, que vai acontecer. E eu não vou ser um dos que vai estar aqui para brigar, para ver isso.
porque eu já vou estar na glória com meu Senhor, usufruindo do arrebatamento. Então, quando nós falamos para as pessoas disso, pessoal, quando nós alertamos as pessoas sobre elas, né, pegar a fé delas e investir a fé delas em arrepender-se, entendeu? Em buscar o Espírito Santo, em ter os seus momentos de regeneração, que é o nascimento da nova criatura. A gente vê as pessoas investindo tanto em milagres, né? Tanto em prosperidade. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero... E fica enchendo a paciência de Deus. Senhor, eu quero ter carro, eu quero isso. Vai trabalhar, conquista financeira. Deus, o que Deus faz é só abrir o caminho. Quem tem que trabalhar somos nós. No suor do teu rosto comerás. Ele deixou bem claro isso desde o início da Bíblia. Não adianta querer forjar isso, não. Achar que os outros têm que suar para você comer, não. É no suor do teu rosto comerás. Não tem jeito. A Bíblia não vai voltar atrás, pessoal. Então, vamos aceitar esse plano, que é entregar-se para Jesus e viver uma vida digna de quem serve a Jesus, uma vida digna de quem é um servo de Deus, de quem realmente aceitou o plano da salvação, mudando de vida, mudando de caráter, não forçosamente, mas sim porque o Espírito Santo o está regenerando, né? O forjando, mudando. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Porque, meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: esse mundo vai ter um fim. Mas Deus, Ele não quer que ninguém pereça. O que Ele quer é que as pessoas se arrependam e sejam salvas. Mas uma hora, esse mundo, a promessa do fim do mundo, vai dar o seu start. Os sinais estão aí. Os sinais, nós estamos aí. Quando nós ligamos a televisão, espalhado aí, o clima bagunçado, como a Bíblia diz em Lucas 21, coisas terríveis acontecendo em vários lugares, os sinais estão aí. Então a decisão é sua. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.